Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso quarto exercício, envolvendo aí a parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando aí ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais delongas, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a quarta questão para a construção de gráficos utilizando ferramentas da linguagem Python. Muito bem, então, pessoal, já estou aqui no meu computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver, então, a resolução da nossa quarta questão, envolvendo aí a parte da construção de gráficos matemáticos. Nós podemos fazer utilizando aí ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python. Aqui no PyCharm Community nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python. Nós estamos resolvendo aí todos os exercícios aqui do nosso curso. Dentro aqui desse projeto eu já tenho ali criado das nossas aulas anteriores a lista 11, que trata aqui da parte de construção de gráficos. Para facilitar a nossa visualização na tela, que eu vou simplesmente ocultar o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? E lembrando aí você que, se não tiver visto na aula passada, pessoal, nós fizemos a resolução da nossa terceira questão aqui, ó, envolvendo a construção de um gráfico de uma função cúbica, tá certo? Caso você tenha perdido essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ir lá e acessar o conteúdo da resolução da terceira questão aqui, envolvendo a construção de gráficos, né, com ferramentas que nós temos disponível aqui da linguagem Python. E logo aqui na sequência nós temos aqui, né, o enunciado da nossa quarta questão, que diz o seguinte, ó, plotar a função exponencial y igual a 2 elevado a x. Para o caso aqui, considerando um domínio x, né, entre os valores de menos 2 a 5 aqui no caso. Então, uma função exponencial, tá certo? Função essa que normalmente o nosso domínio ele está elevado a algum número, no caso aqui, ele está elevado ao número 2, o número 2, o x, né? Ele é a minha potência e o 2 aqui, no caso, é a minha base. Então, um exercício bem tranquilo, assim como os demais que a gente vinha desenvolvendo até o momento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a importação das bibliotecas necessárias para a construção do gráfico da função exponencial, que nós vamos utilizar aí a biblioteca do NumPy inicialmente. Então, eu vou colocar aqui, ó, import NumPy e vou dar um apelido para ela, né, as np. Então, dessa maneira que a gente importa a biblioteca do NumPy, também vou importar a biblioteca do Matplotlib aqui no caso, ó. Então, vou chamar aqui, ó, import matplotlib.pyplot e vou dar um apelido para ela como asplt. Tá? Então, PLT vai ser o apelido que eu vou dar aí para a utilização dessa biblioteca, tá certo? E aí, logo na sequência, nós já podemos fazer, então, a definição aqui do nosso eixo das abscissas, né? Ou seja, o domínio da minha função. Então, na matemática, normalmente, a gente utiliza a variável x, e x aqui, no caso, vai receber, então, né? Vamos utilizar uma funcionalidade da biblioteca do NumPy, que é o linspace. Então, para isso, eu chamo a biblioteca com o apelido que eu dei, np.space, e eu vou pegar, então, os pontos entre, como ele deu aqui no exemplo, aqui, do exercício de menos 2 até 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2, vírgula, e vou utilizar o 5. Por fim, eu vou utilizar, né, aquele nosso último parâmetro, que é exatamente a quantidade de números que nós vamos pegar dentre esses dois números aqui no caso, tá certo? Então, essa função linspace, ela nada mais faz que pegar um vetor, né, um array de valores, no caso aqui de menos 2 até 5, onde eu vou ter 400 pontos aí entre esses dois valores, tá certo? E aí, depois disso, eu já posso, então, definir a minha ordenada, que na verdade vai ser já a minha função. Então, a função ela foi dada ali, que é 2 elevado a x. No Python, a gente utiliza o asterisco.
duas vezes, e aí depois, né, o meu domínio aqui ele vai estar, então, como uma potência na base do 2. E aí, logo, eu já posso fazer, então, a utilização do matplotlib para a gente poder plotar este gráfico da função exponencial. Então, para isso, eu vou utilizar o PLT, que é o apelido que eu dei para a minha biblioteca do matplotlib, e aí eu vou utilizar a funçãozinha plot, x e y, e vou utilizar aqui um legend, igual aqui no caso, né, e vou colocar, então, que se trata aqui da minha função, né, y igual a 2 elevado a x, aí a gente vai utilizar aqui o acento circunflexo, né, pessoal, para representar que eu estou levando esse número 2 potência x, tá certo? Então, vamos colocar então aí a nossa legenda na janela gráfica aí, então, utilizando esse parâmetro do legend. Depois eu já posso fazer a utilização do title, né? Então eu vou utilizar aqui novamente o matplotlib com o PLT, vou colocar o title, né? E aqui se trata então de um gráfico. Opa, faltou aqui, ó, gráfico da função exponencial. Eu vou colocar aqui 2 pontos e a função então é y igual a 2 elevado, né? 2 elevado a x. Então tá aí o title, o título, né, do nosso gráfico. Eu já posso também colocar os eixos x e y, então para isso eu coloco aqui o x-label. O x-label aqui, ó. X-label. Vou utilizar o x, depois a função lt.ylabel. Agora vai ser então y. Vou colocar uma linha de grade, então plt.grid true, para me definir essas linhas de grade. Vou utilizar também, né, o nosso legend, lt.legend no caso. Ó. O que mais que está faltando aqui, pessoal? X, Y, vamos colocar aqui o nosso tight layout também, que a gente normalmente utiliza, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, tight layout. E depois, por fim, eu vou colocar, né, o lt.show, para ele mostrar para a gente, né, essa janela gráfica. Tá certo? Então, dessa maneira aqui, né, nós já podemos, inclusive, rodar esse código. Botão direito aqui em cima da aba lista 11, gráficos, run, e vamos ver aqui essa janela gráfica. Ele apresentou um erro. Vamos ver aqui o que eu fiz de bobagem aqui. O legend. Gente, olha aqui, ó. Confusão que eu estou fazendo. Eu coloquei o legend aqui. O legend é lá embaixo, aqui é label. É label. Legend é aqui embaixo no PLT. Tá certo? Então já ia fazendo essa confusãozinha aqui, mas o Python, né? Dentro do Python, nenhum erro passa despercebido. Então, rodando novamente aqui, nós vamos ter então agora provavelmente, né? Tá aí, ó, nosso gráfico bonitão. Gráfico da função exponencial com y igual a 2 elevado a x. Tá certo? Então, uma função que à esquerda aqui do zero, né? Ele tende, né, a minha função zerar à medida que eu aumento o valor do domínio no sentido aqui dos valores negativos, e a função ela cresce indefinidamente à medida que eu aumento o meu valor aqui à direita, aqui do zero no meu domínio x, tá certo? A cor aqui tá azul como default, mas caso você queira fazer com uma outra cor, não tem nenhum problema aqui, ó, nós podemos colocar aqui um argumento, ó, color igual a
sei lá, aqui, ó, vamos colocar a cor verde, por exemplo, ó, green. Posso utilizar a palavra green ou também só a letra G de green, pessoal, olha só, ele vai entender, né, o Python vai entender, eu quero a cor verde, tá certo? Olha aí, a cor da janela ficou verde. Podemos utilizar também aqueles eixos horizontal e vertical, né? Como a gente fez também na aula passada, eu posso fazer da seguinte maneira aqui, ó, LT, ponto, e utilizar aqui o AX Hline, tá certo? E aqui eu vou colocar os parâmetros aqui, ó, no eixo da linha 0 ali no caso, né? Vou colocar aqui a cor, por exemplo, a gente fez na aula passada com a utilização da cor cinza, então vou colocar aqui color e definir ele como um gray, que é o cinza. E vou colocar uma espessura de linha aqui com line width, por exemplo, aqui, ó, igual a meio, 0,5, colocar uma linha mais fina. Faço a mesma coisa, né, para o eixo vertical, AX V-line, na linha 0. A cor também vai ser a mesma aqui no caso, tá certo? Cor gray, que é o cinza, e a espessura de linha, ó, line width, igual a 0,5, tá certo? Se a gente quiser aumentar a espessura dessa linha, podemos colocar 1, 1,5, 2, não podemos exagerar, tá certo? Então, vou rodar aqui novamente. Aí, ó, nós temos então aqui, né, uma linha tá bem suave. Aqui, ó, o eixo, uma linha vertical, horizontal na verdade, né, horizonte aqui, ó, horizontal, e a linha vertical aqui, ó, exatamente no ponto 0 e 0, né? Seria como se fosse o nosso plano cartesiano, tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, gente, nós finalizamos aí, então, a resolução aqui da nossa quarta questão envolvendo a construção de gráficos matemáticos com a utilização de ferramentas que nós temos aqui disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a resolução da nossa quarta questão, envolvendo aí a parte da construção de gráficos matemáticos. Nós podemos utilizar aí ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Nessa aula aqui fizemos a resolução de uma função exponencial, função muito comum que nós temos aí na matemática, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!